Fala pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cultivo mínimo. Basicamente, existem três maneiras de você fazer um plantio. É o plantio convencional, onde você revolve o solo, faz esse revolvimento do solo com o maquinário. O plantio direto, que é aquele plantio onde tem a cobertura com palhada, o maquinário não entra, né? Porque não tem a necessidade da entrada do maquinário para fazer esse revolvimento do solo. E tem o meio de tudo isso, que é aquela transição, quando o produtor, por exemplo, opta por sair de uma área de um plantio convencional para ir para uma área de um plantio direto. Tem muitas dificuldades nessa transição. Então, ele basicamente vai fazer um passo a passo, o cultivo mínimo é um passo a passo para você conseguir chegar no plantio direto. Aqui onde a gente está é uma área de plantio convencional, que é onde entra o maquinário faz o revolvimento desse solo, mexe com os agregados, descompacta o solo com o uso do maquinário, porém ainda tem grande chance de compactação desse solo por conta da entrada do maquinário. O maquinário é pesado e tal, e acaba compactando esse solo. O plantio mínimo, ele vai ter o uso do maquinário, porém não vai ser com tanta frequência igual é no convencional. Basicamente, ele vai ter a palhada do plantio direto e vai ter o maquinário do plantio convencional. Normalmente, o que eles usam o maquinário que eles usam para mexer numa área onde o produtor optou pelo cultivo mínimo é o escarificador. E eles utilizam também, eles fazem, né, optam por fazer a sulcação desse solo. Vai fazer o movimento e tal, mas não vai agredir tanto igual o convencional. Bom, pessoal, eu vim falar algumas vantagens e desvantagens que tem o cultivo mínimo. Algumas vantagens do cultivo mínimo são: diminui a erosão do solo, o risco de erosão no solo, aumenta a infiltração do solo, que permite que as raízes se aprofundem mais e também que retenha os nutrientes para as plantas absorver, e também a umidade do solo. A umidade do solo, ela melhora no cultivo mínimo. Outro ponto benéfico do cultivo mínimo é para a microbiota do solo, né? Que por revolver pouco o solo, os micro-organismos eles têm um ambiente melhor para conseguir sobreviver, para conseguir se desenvolver. Outro benefício que o produtor que aplica o cultivo mínimo no seu solo, ele tem é a economia, porque como o maquinário ele vai entrar uma quantidade menor de vezes no solo, ele vai economizar combustível e vai economizar também a manutenção dos maquinários. Já algumas desvantagens que apresenta o cultivo mínimo, a primeira delas é que, como a gente vai diminuir o uso de maquinários e interferência no solo, esse solo vai ficar mais suscetível a pragas e doenças, que vai demandar um tempo e um cuidado maior. Outra desvantagem é que o produtor ele quer os resultados mais imediatos, né? E o cultivo mínimo, o solo pode apresentar um certo tempo de adaptação. Para conseguir se adaptar, né, a esse solo, ele vai demorar um pouco mais, o que causa uma certa impaciência no produtor, principalmente o produtor, que ele vai querer os resultados logo. O solo não vai conseguir entregar tão rapidamente quanto em outro cultivo, porque ele ainda vai estar nessa fase de adaptação, como a Ana comentou, da adaptação do cultivo convencional indo para o cultivo direto. Bom, outra desvantagem que o cultivo mínimo pode apresentar é em relação à compactação do solo. Se o solo ele for mais compactado nas camadas mais profundas, o maquinário, por passar superficialmente e em menor quantidade, ele não vai conseguir descompactar esse solo. Então a planta ela vai ter uma certa resistência, né? Não vai conseguir desenvolver tudo que ela poderia em termos de raízes. Bom, como a gente já citou algumas vantagens e desvantagens do uso do cultivo mínimo, as vantagens são a melhoria na erosão, na infiltração e tal. E como que a gente vai observar essa melhoria? Além do desenvolvimento pleno da planta, né, o bom desenvolvimento da cultura, a gente vai observar também, fazendo
observando que o solo vai conseguir ter uma infiltração melhor, o desenvolvimento das raízes vai estar melhor. E a gente vai conseguir observar na questão, por exemplo, da microbiota do solo, a gente vai conseguir observar fazendo uma análise de solo gradativa. Então, ali pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, fazer uma análise de solo para a gente ver como que está sendo o desenvolvimento da matéria orgânica no solo, da CTC do solo, da quantidade de nutrientes disponíveis nesse solo, né? Apesar como a gente fez a introdução da palhada, vai auxiliar muito no desenvolvimento desse solo na hora da proteção. Então, fazer sempre essa análise de solo ali a cada 1 ou 2 anos para a gente estar acompanhando esse desenvolvimento desse solo. Bom, eu vou falar um pouco sobre o cultivo mínimo, sobre os desafios e algumas soluções que nós podemos ter. Um dos principais desafios é a compactação do solo, porque o preparo do solo ele é feito de maneira que nós não vamos descompactar ele, vai ter um revolvimento leve, então isso tende a ter uma compactação do solo por conta de maquinários pesados. A compactação do solo ela pode atrapalhar o desenvolvimento radicular da planta. E uma das soluções é o uso do subsolador, que ele vai descompactar o solo em camadas mais profundas, ajudando o desenvolvimento da planta. Outra dificuldade é o controle de plantas daninhas. Por quê? Quando você faz um preparo de solo, por exemplo, convencional, você faz a aração do solo. E nisso, as sementes que estão na camada superficial, elas vão ser enterradas e vai dificultar a germinação delas. Como a gente enfrenta essa dificuldade, ocorre um uso mais intenso de herbicidas para tentar fazer esse controle. Um pouco sobre a umidade, caso a gente plante uma palhada, com um pouco revolvimento do solo e em uma camada mais superficial, o solo tende a ter um melhor controle de umidade. Porém, como o cultivo mínimo tende a ter compactação caso não seja bem feito, ele pode dificultar a infiltração da água por conta da compactação. Agora um pouco sobre maquinários. O preparo do solo ele pode ser feito com um subsolador, com uma grade leve. Pensando no trator, podemos usar um trator de menor porte, mais leve para não ter tanta compactação, um trator filipado talvez para ter maior área de contato, diminuir a compactação, uma aplicação de fertilizantes a lanço para o trator precisar transitar menos na área, ou então uma pulverização feita por drones ou até mesmo no avião, dependendo da situação. Só que para algumas alternativas dessas nós podemos ter um alto custo também, né? E aí tem que ver qual é viável para cada tipo de produtor. Realizando um planejamento bem feito, o produtor pode ter inúmeros benefícios, como melhorar a estrutura do solo, consequentemente o solo vai ter uma melhor absorção de água e uma retenção de água melhor. Ele pode ter uma redução de custos, pois ele vai ter menor consumo de combustível. Então podemos concluir que no cultivo mínimo, primeiramente a gente deve analisar qual a capacitação do produtor, qual o recurso que ele tem para iniciar esse cultivo mínimo, porque pode ser de alto custo, talvez necessite de uma técnica mais avançada para fazer esse tipo, menor desgaste do maquinário, menor necessidade de funcionários. O cultivo mínimo ele também ajuda a diminuir as erosões e melhora a sustentabilidade. Participação especial.